Jesus querido, nós queremos agradecer ao Pai, louvá-lo e agradecer tudo o que nos tem dado, nos ter oferecido a vida, nos ter oferecido a experiência de estarmos aqui vivenciando. Senhor Jesus, estamos aqui na tua casa, no teu lar de amor. Estamos dois ou mais. E tu disseste que quando estivessem dois ou mais reunidos em teu nome, tu estarias no meio deles. És o nosso convidado especial. Nesta noite, que nos propomos realizar o teu Evangelho. Evangelho neste lar de amor. Teu e nosso. Que tu nos possas envolver na tua luz e que o teu doce e querido olhar possa cair sobre todos nós. E que assim possamos entender o teu Evangelho, a tua vida, a tua vivência na vida. Jesus querido, fica conosco. Que a tua paz inunde todos os presentes. Que assim seja. Então, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe, vamos ler piedade filial. O mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama a seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar por essa forma que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles de modo ainda mais rigoroso, tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem as vezes de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Deus pune sempre com rigor toda a violação desse mandamento. Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. Sobretudo, para com os pais sem recursos,
é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Obedecem a esse mandamento os que julgam fazer grande coisa, porque dão a seus pais o estritamente necessário para não morrerem de fome, enquanto eles de nada se privam, atirando-os para os cômodos mais ínfimos da casa, apenas por não os deixarem na rua, reservando para si o que há de melhor, de mais confortável? Ainda bem quando não o fazem de má vontade e não os obrigam a comprar caro o que lhes resta a viver, descarregando sobre eles o peso do governo da casa. Será então aos pais velhos e fracos que cabe servir a filhos jovens e fortes? Ter-lhes-á a mãe vendido o leite quando os amamentava? Contou porventura suas vigílias quando eles estavam doentes, os passos que deram para lhes obter o de que necessitavam? Não. Os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário. Devem-lhes também, na medida do que puderem, os pequenos nadas supérfluos, as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Unicamente essa é a piedade filial grata a Deus. Ai, pois, daquele que olvida o que deve aos que o ampararam em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para lhe garantir o bem-estar. Ai do ingrato, será punido com a ingratidão e o abandono, será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na existência atual, mas com certeza noutra, em que sofrerá o que houver feito aos outros. Alguns pais, é certo, descuram de seus deveres e não são para os filhos o que deviam ser. Mas a Deus é que compete puni-los e não a seus filhos. Não compete a estes censurá-los, porque talvez hajam merecido que aqueles fossem quais se mostram. Se a lei da caridade manda se pague o mal com o bem, se seja indulgente para as imperfeições de outrem, se não diga mal do próximo, se lhe esqueçam e perdoem os agravos, se ame até os inimigos, quão maiores não hão de ser essas obrigações, em se tratando de filhos para com os pais. Devem, pois, os filhos tomar como regra de conduta para com seus pais todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo e ter presente que todo procedimento censurável com relação aos estranhos ainda mais censurável se torna relativamente aos pais e que o que talvez não passe de simples falta no primeiro caso pode ser considerado um crime no segundo, porque aqui à falta de caridade se junta a ingratidão. Muito claro este texto, não é? E porque já tinha aberto o Evangelho antes do nosso irmão Luís fazer a prece, percebi quando ele disse, agradeceu a vida a Deus, porque Deus nos deu a vida enquanto espíritos, mas agradeceu também esta experiência que cada um de nós agora está a vivenciar. Nenhum de nós aqui estaria sem essa ação amorosa dos espíritos do nosso Pai e da nossa Mãe que nos receberam a cada um de nós. A eles devemos todos estar aqui por amor de Deus e por abnegação deles que nos receberam a nós. Então, este texto é muito claro, não nos deixa quase margem a dúvidas, apenas nos toca o coração e nos ilumina a consciência para todos
para todos os pormenores do nosso comportamento, das nossas atitudes para com os nossos pais. E como aqui nos é explicado o que significa honrar. Honrar é mais do que amar. Percebemos isso, não é? Porque amar o próximo é um dever nosso. Aprender a amar o próximo é um dever nosso. E tentar amá-lo naturalmente é com a nossa medida, mas que com a nossa medida tentemos amar sempre. E se não amarmos, de facto, aqueles que nos são mais próximos, aqueles que nos concedem a possibilidade de estar aqui, aqueles com quem aprendemos as primeiras palavras, os primeiros passos, aprendemos que somos um ser a viver aqui, o nosso próximo, mais próximo, como amaremos, mas depois a chamar esta atenção que a palavra honrar significa mais, significa respeitar, dar atenção, ser submisso, ser dócil e ser condescendente. No fundo, cumprir com eles mais rigorosamente os deveres que se têm com o próximo. E, no caso da piedade, assisti-los na necessidade. E sempre achei muito belo, coisas que a gente não lembra de uma forma geral. Quantas noites por dormir, não é? Os que fomos depois pais, temos essa experiência, mas muitas vezes não lembramos isso. Quantas noites sem dormir, quantas lágrimas choradas, quantas preocupações e quantas coisas fizeram por amor, não é? Os nossos pais, quantas foram capazes de fazer. E aqueles que não foram capazes de cumprir da melhor maneira esta função, esta missão, porque não é uma função, em verdade é uma missão, ser pai, ser mãe, é uma missão que assumimos. Quem somos nós para julgar quem quer que seja, para julgar do coração, do ser, do espírito do outro? Quem somos? Mas aqui é bem claro que nós temos sempre aquilo que precisamos, e se tivemos pais mais difíceis foi porque era a nossa necessidade. É muito claro aqui, não sei se demos conta. Talvez hajam merecido que aqueles fossem quais se mostram, porque em tudo há um propósito naquilo que Deus nos concede. Em tudo há um propósito. E o propósito de Deus para com os seus filhos é sempre amoroso. Por isso, onde estamos, onde nascemos, onde crescemos, tem um propósito amoroso para com cada um de nós. Ou será que Deus, que é Pai, não velaria por isso para cada um de nós? Só que nós, como filhos pequeninos, que ainda somos, muitas vezes, tal como acontece com as crianças pequeninas, há bocadinho disse isto, tal como acontece com as crianças que são pequenas, nós não damos conta do labor dos pais, do esforço dos pais, de que eles estão sempre preocupados em suprir as necessidades. Quando há fome, há comida, quando há sono, há caminha, quando estamos sujos, há aguinha para lavar, há tudo. Nada é vendido, tudo é dado. Então, nós não damos conta, só mais tarde é que vamos compreender, tanto trabalho que teve o pai. Então, o pai de todos nós também cuida de nós. E cuida com todo o amor, com toda a bondade. Aliás, ele é amor. Só que como nós somos pequeninos no entendimento espiritual, ainda não damos conta. Mas está tudo certo naquilo que o Pai nos dá, naquilo que o Pai nos proporciona. Assim possamos nós rentabilizar aquilo que nos é dado. E neste caso, a vida
material, a possibilidade de crescer, de aprender, de nos melhorarmos através deste, cada um com o seu corpo, o corpo que os pais nos proporcionam e depois todo o envolvimento que nos dão para que possamos crescer. Então, que fique gravado em nós que este mandamento, honrai pai e mãe, ultrapassa a questão do amor e que a piedade tem mais coisas ainda inscritas nos deveres que temos para com os nossos pais. Também nos falam num facto de os filhos muitas das vezes já crescidos, já adultos, já com idade para trabalhar, para fazerem alguma coisa e que vivem à custa dos pais. Portanto, isso também não é certo. É evidente que qualquer pai tenta ajudar o filho o mais que possa, mas não lhe estamos a dar um bom ensinamento quando eles ficam dormindo até tarde, porque sabem que a comida não falta. Então, devemos também educá-los no sentido de darem valor à vida dos pais que muitas das vezes se sacrificam e que chegam ao término não da vida, ao término natural do trabalho, porque também têm direito ao seu descanso, ao seu repouso, e não o podem fazer porque os filhos continuam a viver à sua custa. E, portanto, é um facto também que o Evangelho nos traz. Também às vezes fala sobre que os pais os filhos que não devem pôr os pais nos lares, e essa questão é uma questão que nós devemos perceber bem. É evidente que se nós tivermos condições para termos os nossos pais em casa, devemos fazê-lo, sim, devemos fazê-lo, mas quantas vezes não temos essa possibilidade? E, portanto, não é punição nenhuma, nem Deus nos castiga, aliás, Deus não castiga nem permeia, o facto de pormos os pais num lar que vejamos que tem condições para que eles possam estar. O que realmente não devemos fazer, e fazemos muitas das vezes, é esquecidos. Eles ficam esquecidos muitas vezes, como se os lares fossem depósitos de criaturas, quando ali estão sem visitas, esquecidos muitas vezes. Nem vêm a casa porque depois incomodam, porque muitos estão nos lares com situações até já de alguma falta de uma mente sadia. E muitas das vezes naqueles festejos que nós gostamos de reunir a família, eles não vêm, ficam lá. Então é nestas coisas que nós devemos refletir. A vida não nos proporciona termos um pai com dificuldades ou velhinho na nossa casa, pelo trabalho, por uma série de coisas. Vamos sim colocá-lo num lugar onde saibamos que são bem tratados, mas visitemo-los. Manifestemos o nosso carinho, porque embora eles possam aparentemente dar-nos a ideia de que não percebem, eles sentem o amor, porque o amor se transmite, é uma energia que se transmite. E, portanto, eles percebem nessa visita, nesse carinho, nesse afago, o amor. Então, eu acho que é uma lição muito bela, mas também de muita reflexão, porque só refletindo nas coisas é que nós conseguimos mudar as nossas mentalidades, os nossos conceitos, e é que conseguimos aprender também a educar aqueles que tanto amamos e que às vezes por amor deixamos-nos descuidar muitas das vezes, e depois quando eles são crescidos já é muito difícil. Mesmo assim, nessas situações, nunca devemos falar para os filhos de forma agressiva, porque se eles não estão bem, não recebem nada de forma agressiva, mas com carinho, pondo na palavra amor, para que eles sintam esse amor que está a ser transmitido. Porque se for de uma forma que às vezes nos apetece falar, essa não é a forma melhor, eles não percebem.
Porque quando falamos com amor, nós criamos uma envolvência em nós e nos nossos filhos. Se criamos a envolvência, eles são ajudados e nós também. Então que possamos pensar nisto logo à noite, quando estivermos na nossa caminha, a descansar, pensemos na leitura do Evangelho. Não sei se quiser alguma coisa. Então, e vamos ler a mensagem para este momento do Evangelho, do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É a mensagem somente assim. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Jesus em João. Em nossas aflições, o Pai é invocado. Nas alegrias é adorado. Na noite tempestuosa é sempre esperado com ânsia. No dia festivo é reverenciado solenemente. Louvado pelos filhos, reconhecidos e olvidado pelos ingratos, o Pai dá sempre, espalhando as bênçãos de sua bondade infinita entre bons e maus, justos e injustos. Ensina o verbo a rastejar, o arbusto a desenvolver-se e o homem a raciocinar. Ninguém duvide, porém, quanto à expectativa do Supremo Senhor a nosso respeito. De existência em existência, ajuda-nos a crescer e a servi-lo, para que um dia nos integremos vitoriosos em seu divino amor e possamos glorificá-lo. Nunca chegaremos, contudo, a semelhante condição, simplesmente em razão dos mil modos de coloração brilhante dos nossos sentimentos e raciocínios. Nossos ideais superiores são imprescindíveis e, no fundo, assemelham-se às flores mais belas e perfumadas da árvore. Nossa cultura é, sem dúvida, indispensável e, em essência, constitui a robustez do tronco respeitável. Nossas aspirações elevadas são preciosas e necessárias e representam as folhas vivas e promissoras. Todos esses requisitos são imperativos da colheita. Assim também ocorre nos domínios da alma. Somente é possível glorificar o Pai quando nos abrimos aos seus decretos de amor universal, produzindo para o bem eterno. Por isso mesmo, o Mestre foi claro em sua afirmação: que nossa atividade dentro da vida produza muito fruto de paz e sabedoria, amor e esperança, fé e alegria, justiça e misericórdia. Em trabalho pessoal digno e constante, porquanto somente assim o Pai será por nós glorificado, e só nessa condição seremos discípulos do Mestre, crucificado e redivivo. Senhor Jesus, nós te agradecemos. Agradecemos a tua vinda, Jesus, porque vieste, Senhor, para nos ensinar, os filhos de Deus, caminhantes, Senhor, em tantas reencarnações, em busca do Senhor da vida, ainda perdidos, ainda esquecidos do amor. E tu vieste, Jesus, para nos ensinares. Tu nos disseste, Jesus, que só por ti chegaríamos ao Pai, só pelos teus ensinamentos e só pela prática desses teus ensinamentos. Oh Jesus, quanto te agradecemos. Agradecemos-te por este lar que nos acolhe. Agradecemos-te, Senhor, por cada dia que vivemos
aprendendo mais um pouquinho, Jesus. Sabemos que o nosso passo é pequenino, Senhor, mas te pedimos que nos ajudes a dares um passinho, por muito pequenino que seja, Jesus. Ajuda-nos a caminhar, Senhor, e porque gratos estamos, e porque sabemos que nesta hora, Jesus, o teu amor se faz presente. Nós rogamos bênçãos de luz e de amor para o nosso lar espírita, para todas as casas irmãs, para todos os lares onde se fala o teu nome, Jesus, onde se ensina o teu Evangelho, para todos os lares da terra, aqueles, Jesus, que ainda estão em desarmonia. Jesus, nós te rogamos tuas bênçãos de luz e de amor para todos os locais, Senhor, onde houver sofrimento, onde houver dor, onde houver ódio, onde houver rancor, onde houver egoísmo. Ó Jesus, onde houver orgulho, que a tua luz, o teu amor, possa, Senhor, fazer com que todos esses sentimentos sejam diluídos e as criaturas possam entrar dentro de si, a fim de aprendermos o amor, a fim de nos amarmos uns aos outros, a fim de vivermos neste planeta maravilhoso, olhando sempre para cada um, olhando sempre para nosso irmão, para que brote do nosso coração sentimentos de amor para com todos. Ó Jesus, que nenhum só cantigo da terra fique sem esta luz, a luz que brota dos teus ensinamentos, a luz que brota do teu coração, a luz que brota do Espírito amoroso que tu és. Sublime Senhor, sublime Pastor, sublime Médico, vem em auxílio dos teus irmãos pequeninos, vem em auxílio. Toca este mundo, toca, Senhor, para que possamos aprender, crescer, para que possamos, Senhor, caminhar para um mundo melhor, onde nós, Senhor, somos nós próprios a construí-lo. Ó Jesus, ilumina a nossa alma, ilumina o espírito reencarnado que somos. Ajuda-nos a crescer, Senhor. E te rogamos para esta casa que nesta hora, Jesus, repleta estará, por certo, de tantos filhos de Deus ansiosos pela tua luz, pela luz do conhecimento do teu Evangelho, que eles sejam envolvidos no teu amor, Jesus. Que os Espíritos amorosos em cada um coloquem uma pétala de luz, Jesus, e que eles possam ser levados para as esferas superiores, onde possam aprender, onde possam ser felizes. Ó Jesus, abençoa-nos a todos nós que estamos aqui e abençoa os nossos familiares, aqueles que trazemos no coração, aqueles que nos preocupam. Ó Jesus, toca-os também, Senhor. Toca a todos, porque todos somos do Pai, todos somos os teus irmãos pequeninos, Jesus. Nós te agradecemos, Senhor. Agradecemos de todas as coisas. Agradecemos-te, irmão maior. Abençoa-nos, Senhor. Que assim seja.